Bom, galera, vamos agora conversar sobre regiões, sobre suporte, resistência e linha de tendência, tá bom? Primeiro de tudo, qual o primeiro dever de casa que eu sempre passo pra galera? É você aprender a marcar regiões importantes. Como assim? Topos e fundos extremos. Então o gráfico, assim que a gente abre ele, o que a gente observa? Movimentação gráfica, obviamente, né? E o preço ele se movimenta só de três maneiras, tá bom? E quais são elas? Vamos lá, deixa eu pegar o ponto fixo aqui. Somente três modos que ele se movimenta, tá bom, gente? É o seguinte. Ele tem o seu movimento de baixa, ele tem um movimento de alta e o movimento lateral. Tá? Em todos esses tipos de movimentação, a gente tem como operar alguma coisa. Tá? Então, deixa eu escrever aqui para deixar bem claro para vocês. Nosso movimento de alta, de baixa, de alta e o gráfico lateralizado. Né? Uma vez que você entenda isso aqui, a gente parte já para o gráfico e observa o quê? Sempre que eu vou abrir o gráfico, eu observo a macro tendência. Né? A macro tendência é o quê? Qual é a tendência mais forte observada naquele momento? E qual que é a mais forte aqui? Claramente uma tendência de quê? De baixa, né? E essa tendência de baixa, ela vai deixando o quê? Topos e fundos em destaque. E é esse o dever de casa que eu quero passar para vocês. Fosse também uma região de alta, por exemplo, enfim, como aqui. Claro que a gente está olhando uma macro tendência e a gente vai observar uma tendência tipo bem mais forte de alta, né? De baixa, desculpa. Só que também existe essa tendência aqui de alta, certo? Vamos analisar ela aqui. E ela também deixa pra gente o quê? Topos e fundos ascendentes. E isso daqui acontece o tempo inteiro no gráfico. Então, dentro de uma macro tendência, existem também as micro tendências, tá? E é assim que o preço vai se movimentando ao longo do dia, todos os anos, enfim, sempre. E ao longo até dos minutos também. Então a gente tem que sempre estar atento, tá? Mas é como eu falei, a primeira coisa que eu observo é a macro, para depois eu ir para a micro, tá ok? E o que eu quero que vocês façam? É exatamente isso, ir identificando essas regiões, que são regiões de possíveis brigas, né? De brigas mais intensas, que são exatamente essas mais afastadas ou que estejam mais em destaque. Como assim, João? Zona de briga. Quando a gente traça uma região, por exemplo, como essa daqui de cima, o que a gente vai ter ali? Já que foi uma zona onde o preço, quando chegou, ele despencou de uma vez para baixo, como a gente pôde observar, o que está passando aqui para a gente? Que a força vendedora nesse ponto está muito forte. Ou seja, cada vez que o preço está tocando nessa linha aqui, ele está tendendo a descer de uma vez, né? Então a gente deixa essa zona forte marcada também. Então a gente vem aqui, linha horizontal, e marca ela lá, marca no topinho do pavio, tá bom? E essa região aqui, o que aconteceu? Assim que o preço tocou nela, o que ele fez de imediato? Força compradora defendeu o seu preço, né? A sua taxa aqui. Então quando tocou nesse ponto aqui específico, o preço fez subir. Logo indica pra gente o quê? Zona de briga. A gente vem aqui e marca esse fundo aqui. Esse topo também foi exatamente a mesma coisa. Entre esse topo e esse monte de topinhos aqui que está juntando, qual que está mais forte, gente? Obviamente esse último aqui, né? Porque quando o preço tocou aqui, ele desceu pouco. A sua força vendedora foi muito mais fraca do que quando ele tocou neste outro ponto aqui, que derrubou o preço lá para baixo de uma vez, né? Então vocês vão ficando espertos em relação a isso, a como está marcando essas regiões. Então o primeiro dever já de casa de vocês, façam isso, porque isso vai criando a maturidade gráfica. E o que vai de fato, tipo, de uma vez por todas dar resultado para vocês, gente? Maturidade gráfica. Então, quanto mais tempo de tela você tiver, mais você vai calibrar o seu olho para achar boas oportunidades. Esteja o mercado em alta, em baixa ou lateral, tá bom? E o que a gente opera geralmente quando o gráfico está, enfim, em qualquer um desses movimentos? Suporte e resistência é a mãe de todas as estratégias, tá? E o que é suporte e resistência? Vamos saber que agora.
Se você está na tua casa lá, você resolveu brincar de bola dentro de casa, tua mãe com certeza vai estar puta contigo, mas o que vai acontecer quando você chuta a bola? Você tem a bolinha aqui, e se você chutar ela lá para cima, o que vai acontecer? Ela vai bater no teto e vai voltar, né? Então se você chutar de novo, ela vai bater no teto e vai voltar, certo? E o que você tem aqui como chão e como teto? O chão pra gente é o chamado suporte. E esse teto é chamado de resistência, tá? Só para ficar claro aqui para vocês. Então o preço ele sempre vai ter regiões de suporte e de resistência, porém ele não vai respeitar elas o tempo inteiro. Então isso aqui vai acontecer no gráfico por determinados períodos até que o preço faça o quê? Até que o preço vá buscar novas regiões de resistência ou de suporte. E o que acontece quando o preço rompe então essas regiões e vai em busca de novas? Ele vai, além dele estar buscando, né, novas regiões de suporte e resistência, ele faz o que também pra gente? O que é que ele indica pra gente? Exatamente isso daqui, ó. Deixa eu fazer uma linha maior aqui para vocês entenderem melhor. Você tá lá chutando a tua bola lá dentro de casa, tua mãe brigou contigo, você não parou. Até o momento que ela pegou e quebrou o teto de casa. Tá? Vamos supor que isso aconteceu. Neste momento, já que ela quebrou somente nesse pedaço aqui o teto, o que acontece agora? Quando essa bola vier tocar nessa região, que antigamente ela era o que pra gente? Ela era uma resistência, né? O que ela se torna logo após ela romper aqui essa parte aqui? Ela vai se tornar agora o nosso novo suporte, porque o que era o nosso chão, o que era o nosso teto, desculpa, né? Agora virou o quê? Virou o chão, virou suporte. A tendência agora é de que quando a bola tocar aqui, ela vai quicar, certo? Ela vai para cima aqui. Quase a mesma coisa com o preço, tá? Ele não faz isso, obviamente, sempre, mas é o chamado pullback, tá? Que a gente fala aqui. A tendência dele agora vai ser o quê? Ir atrás de uma nova região, tendo o que era como resistência, agora sendo um suporte, tá? E o nome que a gente dá para isso daqui, vou colocar aqui para vocês. Famoso pullback. Gosto muito dessa estratégia aqui, inclusive, tá? Então, só nesse apanhado aqui, eu já expliquei para vocês o que é o suporte, o que é uma resistência e o que é o pullback também, né? O pullback é sempre quando existe um rompimento. Vou escrever aqui. Pullback sempre acontece após um rompimento. Não importa qual seja a estratégia, tá? Ele sempre acontece após um rompimento, tá bom? E existe rompimento em todas as estratégias que eu vou passar para vocês. Então agora, para continuar aqui, vamos fazer o conhecimento como se fosse aqui para baixo, como se a bola agora tivesse rompido, é o nosso chão. O que aconteceria quando a bola tocasse aqui agora, onde é o nosso teto, né, o que antigamente era o chão, vai se tornar, obviamente, o contrário. Então nós tínhamos aqui atrás o nosso suporte, que agora se tornou resistência. E quando o preço vier tocar, ou a bola vier tocar, né, nessa região aqui agora, ela não vai mais ser um suporte, ela vai ser uma resistência. E isso por quê? Porque ela vai estar atrás de um novo suporte ou de uma nova resistência o tempo inteiro no gráfico. Então, pronto. Sobre suporte e resistência vocês já entenderam. Agora vamos mostrar o que vai ser de fato um suporte e uma resistência. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui em cima? Uma resistência, né? O preço quando chegou ali naquela região, realmente, ele foi colocando o preço cada vez mais para baixo, né? Aqui nós temos outra resistência, tá bom? Aqui embaixo nós temos um suporte, certo? Aqui mais embaixo, outro suporte. E pronto. O que acontece aqui exatamente onde o preço está? Quando a gente delimita e marca essas linhas, né, essas regiões aqui, o que ela passa para a gente? A partir do momento onde você está, de fato, analisando o gráfico, o que quer dizer? Se aqui atrás era o nosso suporte,
e o preço fez o quê? O preço rompeu ele aqui. O que a gente vai ter agora, analisando esse ativo, quando o preço tocar de novo nessa linha azul aqui agora? Vai ser a nossa região de venda. Então vou colocar ela até de vermelho aqui. Por quê? Porque a tendência é de que quando o preço chegar nessa região, a força vendedora assuma o seu papel. De quê? De defender a sua taxa, o seu preço, uma vez que eles conseguiram botar o preço abaixo, né, de uma vez por todas quando passou para cá. E o preço até então não retornou. E o que a gente vai ter aqui mais embaixo? Então, se eu marquei essa região aqui, agora nessa região aqui de suporte, eu vou aproveitar que teve novos pavis aqui mais para baixo, novas velas, e vou marcar elas, tá? Vou marcar lá no fundinho delas lá. Então eu vou ter o que? Caso esse preço venha e toque nessa região, uma ordem de compra, certo? Por quê? Porque uma vez que o preço conseguiu segurar todo o ativo aqui em cima, quando ele vier tocar nessa região verde, a tendência é o quê? Que a força compradora faça a sua parte e coloque esse preço para cima novamente, certo? Só que, como eu falei, relembrando, isso não vai acontecer o tempo todo, porque o preço vai estar buscando novas regiões de suporte e de resistência, como o que aconteceu aqui, inclusive. Ele fez esse suporte aqui, certo? E quando ele rompeu, ele não voltou até agora. Então ele foi buscar o quê? Ele foi buscar um novo suporte aqui mais embaixo. E o preço está fazendo isso até então. Ele buscou mais um novo suporte, uma vez que ele rompeu esse último daqui. Ele fez o que agora? Ele fez um novo suporte. E fez aqui, por exemplo, a nova resistência também. A gente pode marcar esse outro topinho aqui também. Então pronto, é você ficar esperto em relação a isso. O que nós temos aqui? Mais uma região de venda, por exemplo. Caso o preço venha e toque aqui nessas duas linhas vermelhas agora, né? Bom, gente, sobre suporte e resistência é isso, tá? Agora eu vou explicar para vocês linhas de tendência. O que acontece com linhas de tendência, gente? Linha de tendência é mais simples do que muita gente imagina e muito eficaz, inclusive eu gosto bastante de utilizá-las. As linhas de tendência, elas nada mais nada menos vão estar mostrando para a gente se o preço está na tendência de baixa ou de alta, tá? Mas como que a gente observa isso no gráfico? Eu vou explicar para vocês, calma aí. Então aqui é a nossa LTB, tá? Que significa exatamente linha de tendência de baixa, tá? Então quando eu falo LTB ou LTA, vocês já vão saber agora o que é. Ou linha de tendência de alta. O que eu já pude observar? Uma linha de tendência de baixa, o que a gente precisa para utilizar ela dentro do gráfico, tá bom? A gente precisa disso daqui, ó, de topos, no caso, linha de tendência de baixa, tá? Vou reforçar isso para vocês depois, esquenta não. De topos o quê? Menores do que o outro, certo? Então eu tive esse topão aqui, opa, deixa eu pegar o... Eu tive esse topo aqui, né, acima desse outro topo aqui. O que eu tenho aqui então? O primeiro e o segundo toque da minha linha de tendência. Como que funciona isso? Eu venho aqui em ferramentas gráficas, pego aqui a minha linha de tendência e eu posso marcar uma linha tanto aqui da ponta do pavio, tá ok? Do topo que esteja mais ascendente, tá bom? Pode ser do corpo também da vela, tanto faz, tá bom? Eu particularmente uso do corpo, tá? Mas para você agora fica mais fácil entender pelo pavio. E eu venho bem aqui e coloco no meu segundo toque. O que eu vou ter aqui agora então? Eu vou ter exatamente o meu primeiro toque e o meu segundo toque da linha de tendência, ou seja, já é uma linha de tendência válida. Por quê? Porque o meu segundo toque ele foi abaixo já do meu primeiro toque. E isso nada mais é do que suporte e resistência, só que na diagonal, né? Como a gente está observando aqui. Então, nada mais é do que linha de tendência do que suporte e resistência na diagonal. Lembrem disso. Então, o que serve de critério para a gente poder dar uma ordem mesmo nesse ativo? Por exemplo, ele veio fazer o nosso terceiro toque somente aqui, né? O que a gente faria nessa ordem? Deixa eu botar aqui no quadrinho, vai ficar mais fácil para depois a gente ir lá para entender. Como estamos falando da linha de tendência de baixa, eu vou colocar ela aqui agora, assim, dessa maneira para vocês. O que a gente quer que aconteça com a linha de tendência de baixa?
que tenha os topos, né, cada vez menores, como eu já falei para vocês, e que o preço faça uma movimentação como se fosse um U ou um V, tá? Isso pouco importa como vai ser essa movimentação, só não pode ser algo muito próximo aqui da região, tá? Porque senão o preço só vai estar em uma queda tanto quanto lateral, tá bom? Então não influencia tanto, tá ok? Precisa de um distanciamento interessante, tá? Para aí, quando o preço for fazer o nosso terceiro toque, que vai ser o nosso critério de entrada inclusive, tá bom? O que a gente precisa observar atentamente? Exatamente isso aqui, ó. Se para se formar uma linha de tendência de baixa tem que ter um topo menor do que o outro, nesse caso aqui, um fundo precisa estar mais evidente do que o outro também. Então são esses os critérios de uma linha de tendência de baixa. Como assim, João? Esse fundo aqui que formou essa curva entre o primeiro e o segundo toque, deixa eu escrever aqui para vocês, entre o primeiro toque e o segundo toque, ele precisa fazer o que para me confirmar a ordem no terceiro toque? O preço vai precisar de romper o fundo anterior. O que ele fez aqui em cima, entenderam? Precisa de fazer também aqui embaixo, certo? E isso aqui me confirma o quê? Para que quando o preço vir tocar no meu terceiro toque, né, que é onde eu vou pegar a ordem, inclusive, nisso daqui, para que eu possa dar uma ordem de venda aqui, indo a favor do quê? Da tendência de baixa, obviamente. Por isso que vai ser uma ordem indicando o quê? Venda abaixo, tá ok? E seria ao contrário se fosse uma linha de tendência de alta, né? Então, deixa eu colocar os critérios aqui para vocês. Deixa eu escrever aqui. Então, critérios. Vamos lá. Critérios, linha de tendência de baixa. Ela tem que criar criar topos menores, né? Criar topos descendentes para fazer exatamente o primeiro e o segundo toque. O preço não pode estar colado na linha. Outro critério, tem que romper quando o preço vai tocar no terceiro toque, antes do terceiro toque, tá? O preço precisa romper o fundo anterior. Pronto, aí é o que vai servir de critério para que a gente faça o quê? Para que no terceiro toque façamos uma venda. Pronto, é esse o critério que a gente vai utilizar. Então, critério 1, critério 2, 3 e 4. É somente isso que vocês precisam saber. Critério de tendência de alta vai ser exatamente isso aqui, só que ao contrário. Então, vamos primeiro ver como que foi essa linha de tendência de baixa no gráfico, certo? Então, fez aqui, ó os critérios que a gente falou. O topo de primeiro e de segundo toque. O segundo toque abaixo do primeiro toque. O preço depois rompeu, né, esse fundo aqui, para aí sim dar origem ao terceiro toque. Quando ele deu o terceiro toque, o que aconteceu? O preço veio buscar muito lateral. Eu não gosto quando ele vai buscar dessa maneira. Então ele já veio buscar aqui num preço muito lateralizado. O que faria eu não pegar essa ordem? Eu preferiria que ele viesse, por exemplo, como ele estava vindo aqui e fosse logo buscar ali. Aí nesse momento que ele tocasse aqui, fizesse o seu terceiro toque, entraríamos com a venda para a próxima vela, tá bom? Eu já falei isso no outro vídeo para vocês. As nossas ordens são sempre para a próxima vela de 1 minuto, tá bom? Só reforçar aqui também. Mas, caso tivéssemos entrado, o que aconteceria? O nosso critério de entrada seria entrar exatamente quando o preço tocasse aqui essa região, né? Então, ele tocou ela aqui. Deixa eu colocar numa linha menor aqui. Quando ele tocasse aqui, seria uma ordem de quê? Uma ordem de venda, tá bom? Então, tocou bem ali.
O que aconteceu, gente? Milimetricamente morreu abaixo de onde a gente teria dado a ordem. Foi nessa vela vermelha aqui. Ou seja, teria sido um IN, mesmo sendo de uma forma que eu não gostasse tanto, né? Que veio muito lateral. Mas fica aí também mais um critério para vocês, tá ok? A linha de tendência de alta, vamos falar dela aqui. Só vou resumir ela também, tá? Porque é a mesma coisa da outra, só que muda só onde é topo é fundo e onde é fundo é topo. O que muda nela é isso. Então, vamos analisar o quê? Para o primeiro toque e o segundo toque, agora tem que ser o fundo superior, né? O fundo tem que estar lá acima agora. Então, primeiro toque, segundo toque, fundo ascendente ao fundo anterior, e aqui no caso o outro critério, o topo tem que ser rompido para aí sim tocar, dar o nosso terceiro toque, né? E no terceiro toque faremos o que? Uma compra, exatamente indo a favor da tendência de alta, tá ok? Que o preço está fazendo aqui nesse exato momento. Então, bom, gente, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, onde eu vou já estar explicando de alguns outros conteúdos também mais avançados. Forte abraço!